Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Está começando a aula 85 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Daiane e antes de iniciar a aula, vocês já sabem que precisamos relembrar os nossos combinados. Então, nesse momento, você está aprendendo em casa para que continue em segurança. Se precisar sair, continue utilizando a sua máscara. E não esqueça de sempre lavar as suas mãos. Mantenha as suas mãos sempre higienizadas. Agora, vamos separar os materiais para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, você precisará do caderno, do lápis, da borracha e também de lápis de cor. Tá? Eu vou aguardar você se organizar. Materiais organizados? Muito bem, então podem fazer o primeiro registro, tá? Coloquem a data, aula número 85 de Língua Portuguesa. Agora vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós refletimos sobre a regra do uso da letra maiúscula. Nós usamos a letra maiúscula na escrita de nomes próprios e também no início das frases. Vocês fizeram uma atividade. Vocês tiveram que escrever as palavras que eu destaquei no trecho da carta do leitor, refletindo se ela era escrita com a letra maiúscula. Depois nós separamos essas palavras, separamos as palavras que foram escritas com letra maiúscula porque são nomes próprios e as palavras que foram escritas com letra maiúscula porque estavam no início das frases. Depois disso, crianças, nós brincamos de stop da carta do leitor. Vocês também tiveram que encontrar na carta do leitor, de acordo com o tema e com a letra que eu sorteei, algumas palavras, tá? Escrever essas palavras também pensando sobre a regra do uso da letra maiúscula. Bom, para iniciar a aula de hoje, eu quero que vocês observem aí na tela de vocês. Vocês já observaram, crianças, que toda vez que alguém bate a sua cabeça, uma pessoa sai correndo lá para buscar um gelo? A pessoa busca um gelo para colocar no local do machucado? Por que será que as pessoas costumam colocar um gelo quando batemos a cabeça? Vamos descobrir? E para descobrir o porquê que as pessoas colocam o gelo na sua cabeça, nós vamos realizar a leitura desse texto aqui. Tá? Nas aulas anteriores, nós já realizamos a leitura do infográfico que trouxe as informações de como o galo se forma na nossa cabeça. Depois, lemos também aqui esse texto, né? A carta do leitor, que os leitores compartilharam as histórias de como eles formaram esse galo.
E hoje, então, nós realizaremos a leitura desse texto aqui. Observem na tela de vocês que esse texto, ele tem o título Bateu. E agora, vejam que esse título é uma pergunta, ou seja, bateu a cabeça, e agora? O que fazer? Esse texto, depois que vocês realizarem a leitura, vocês vão observar que esse texto traz algumas dicas do que fazer após bater a cabeça. Mas, crianças, antes de eu realizar a leitura de todo o texto com vocês, eu tenho um desafio, tá? Observem aí na tela. Eu trouxe esse texto para vocês incompleto. Observem ali que ele tem algumas lacunas, estão faltando algumas frases. Então, vocês terão que ler esse texto com bastante atenção e vão observar ali qual das 3 frases que completa cada trecho do texto, tá? Não precisam copiar o texto. Vocês vão ali, vocês vão olhar ali o número e vão associar de acordo com a letra, tá? Então eu vou dar um tempo para vocês lerem e realizarem essa atividade e daqui a pouco nós vamos realizar a leitura do texto juntos. Muito bem, conseguiram terminar a atividade? Daqui a pouco nós vamos conferir. Então agora nós vamos realizar a leitura juntos, tá? Vocês vão ler aí em voz alta junto comigo. Vou fazer aqui a leitura apontada do texto. Vamos lá? Bateu. E agora? Logo depois da pancada, é legal fazer compressas de gelo no local. Aí, menos sangue vaza e o galo fica menor. Algumas pessoas têm o costume de encostar uma faca sobre o galo. Como a lâmina é fria, também ajuda. Mas atenção! Se a pancada for forte, fique onde está e chame alguém para levá-lo ao médico. E fique de olho no galo. Se ele ficar muito grande ou demorar para sumir, procure um médico. Então, crianças, vocês observaram que esse texto aqui traz algumas dicas do que fazer após a batida uma cabeça? Observem só. Então, aqui o texto diz que fazer compressas de gelo no local faz com que o sangue, que o sangue vaze menos e que o galo fica menor. Então, por isso que as pessoas costumam colocar o gelo na cabeça,
porque fazendo essa compressa, o galo não ficará tão grande. Aqui também diz que algumas pessoas têm o costume de encostar uma faca sobre o galo. Mas, crianças, vocês não podem fazer isso, certo? Criança não pode ficar mexendo com objetos cortantes. Outra coisa bem importante que esse texto traz de dica. Está dizendo aqui que se você não se sentir muito bem, se o galo estiver muito grande, você tem que ficar ali de olho no galo, né? O que você precisa fazer? Está dizendo que precisamos então procurar um médico. Viram quantas dicas esse texto trouxe? Então agora, crianças, vamos conferir aí na tela de vocês as frases que completavam lá a lacuna do texto. Olhem lá. Bateu. E agora? Logo depois da batida, é legal fazer compressa de gelo no local. Aí, menos sangue vaza e o galo fica menor. Algumas pessoas têm o costume de encostar uma faca sobre o galo. Como a lâmina é fria, também ajuda. Mas atenção! Se a pancada for forte, fique onde está e chame alguém para levá-lo ao médico. E fique de olho no galo. Se ele ficar muito grande ou demorar para sumir, procure um médico. Então, olhem aí. 1C, 2A e 3B. Muito bem, crianças. Agora, vou pedir para vocês observarem aí duas palavras que eu vou destacar no texto, tá? Observem a palavra compressas e a palavra lâmina. Você sabe o que é uma compressa e o que é uma lâmina? Vamos ver o significado dessas duas palavras no dicionário? Olhem só, observem aí na tela. A palavra compressa, o seu significado é um pedaço de pano de linho, algodão ou flanela que, embebido em medicamento, se aplica à ferida ou partes doloridas do corpo. Então, as pessoas podem fazer ali uma compressa de gelo, enrolando o gelo em um pedaço de pano e colocando no local machucado. A próxima palavra lá, lâmina. A palavra lâmina é a parte de ferro ou aço de alguns instrumentos próprios para cortar. Então agora, olhem só, vocês já descobriram mais dois significados ali de duas palavras, certo? Então, continuando, crianças, agora nós vamos brincar um pouquinho, tá? A brincadeira se chama quiz. Vocês já brincaram de quiz e sabem que o quiz é um jogo de perguntas e respostas, tá? Então, para isso, eu vou pedir para vocês pegarem o lápis de cor, porque vocês responderão ali pintando as informações de verde, desenhando aí um círculo e pintando de verde as informações que são verdadeiras, e vão fazer um círculo pintando de vermelho se as informações forem falsas. Então, vamos começar o nosso quiz? Prestem atenção na primeira pergunta referente às informações do texto. Pergunta número 1. O texto que acabamos de ler traz algumas dicas do que fazer após uma batida na cabeça? Pense aí um pouquinho e pintem lá, de verde para as informações verdadeiras e vermelho para a informação falsa. A primeira informação, então, é verdadeira. Vocês pintaram aí de verde? Vamos, então, agora para a nossa segunda pergunta do quiz. Prestem atenção aí na tela.
De acordo com o texto, é indicado colocar gelo no local da batida porque o galo na cabeça desaparecerá? E agora, crianças, se colocar o gelo na cabeça, o galo desaparecerá? Verdadeiro ou falso? Podem pintar aí. Então, crianças, vocês colocaram aí verdadeiro ou falso? Verde ou vermelho? A resposta é falsa. Se vocês colocarem o gelo na cabeça ali, o machucado, o galo não desaparecerá. Ele irá diminuir, ele ficará menor. Vamos agora então para a pergunta número 3. A expressão "fique de olho no galo" significa que precisamos ficar atentos se o galo ficar muito grande ou demorar para sumir, devemos colocar mais gelo no local. Essa informação é verdadeira ou falsa? Se vocês precisarem relembrar, podem também realizar a leitura ali do texto, certo? Então, podem pensar. Então, crianças, precisamos ficar de olho no galo, bem atentos, né? Se o galo demorar para sumir ou ficar muito grande, devemos colocar gelo no local? Não, né? A informação está errada. Caso isso aconteça, nós precisamos procurar o médico. Essa informação é falsa. Vamos agora, então, para a pergunta número 4 do nosso quiz. E agora lá. A expressão pancada tem o mesmo significado que batida ou choque? Verdadeiro ou falso? Pintem aí de verde ou vermelho. E essa informação é verdadeira, né? Pancada tem o mesmo significado que batida ou choque. Muito bem, crianças. Agora a nossa última pergunta. Pergunta número 5. No trecho do texto, se ele ficar muito grande ou demorar para sumir, ele refere-se ao galo na cabeça? Também podem ali relembrar a informação no texto, tá? Verdadeiro ou falso? E aí, crianças, colocaram verdadeiro ou falso? Se ele ficar muito grande, a palavra ele refere-se ao galo na cabeça. Então, essa informação é verdadeira. Muito bem.
Então, agora terminamos aqui a nossa brincadeira, o nosso quiz. E agora vamos continuar então de olho nas palavras do texto. Então observem aí na tela de vocês, tá? Eu vou destacar uma palavra. Destaquei a palavra lâmina. Observem que a palavra lâmina está acentuada. Vocês conseguem refletir aí, pensar um pouquinho, crianças, o porquê que essa palavra está acentuada? Eu contei essa regrinha em algumas aulas anteriores para vocês, tá? Então, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho se vocês lembram o porquê que essa palavra leva o acento e vou pedir também para vocês copiarem essa palavra aí no caderno de vocês, tá? Então, podem copiar a palavra lâmina. Conseguiram pensar por que essa palavra leva um acento? Daqui a pouco eu vou relembrar com vocês, tá? Mas antes eu vou continuar aqui ditando, agora eu vou ditar, vou falar algumas palavras, tá? Para vocês escreverem aí no caderno de vocês. Então já prepara o caderno, pega o lápis que eu vou falar as palavras, tá? A palavra que eu vou ditar agora é a palavra médico. Então, reflitam aí, médico. Será que essa palavra leva acento? Escrevam aí no caderno de vocês. Conseguiram escrever médico? Vocês escreveram com ou sem acento? Vamos conferir? Observem aí na tela. Médico aparece 2 vezes no texto. Médico também tem acento, assim como a palavra lâmina. Vamos para a próxima? Vou falar mais uma palavra para vocês, tá? A próxima palavra é músculos, tá? Podem também escrever aí, pensando se a palavra leva acento ou não. Vamos conferir então? Vocês escreveram aí músculos sem acento ou com acento? Confiram lá. Músculos também tem acento ali na sílaba mus.
Vamos então agora para a nossa próxima palavra. A próxima palavra, crianças, prestem atenção, é a palavra líquido. Escreva aí também pensando se ela leva acento ou não. Confiram então aí na tela. A palavra líquido também tem acento. Viram só, crianças? Então, agora vamos observar aí todas as palavras que vocês escreveram no caderno. Olhem lá. Lâmina, médico, músculos e líquido. Todas elas são acentuadas, tá? Agora eu vou pedir para vocês pintarem a sílaba mais forte nessa palavra, tá? Vocês podem realizar a leitura dessa palavra em voz alta e depois pensar lá qual é a sílaba mais forte dentro dessa palavra. E vão pintar ela para mim, tá bom? Eu vou dar um tempinho e eu já volto. Crianças, estão lembrados desse quadro? Então agora vamos conferir qual é a sílaba mais forte nas palavras, tá? Eu vou separar elas aqui em sílaba, começando pela última sílaba, tá? Então a primeira palavra, lâmina, tá? A última sílaba. Na. A penúltima sílaba, mi. E a antepenúltima, lá. Vamos realizar a leitura da palavra lâmina. Vocês conseguiram perceber qual é a sílaba mais forte quando nós pronunciamos essa palavra? É a sílaba L. Foi essa sílaba que vocês pintaram? A sílaba L. Lâmina, tá? Vamos agora, então, para a próxima palavra, a palavra médico. Então, última sílaba, co. Penúltima sílaba, de. E antepenúltima sílaba, me. Médico. E aqui, qual a sílaba que vocês pintaram? A sílaba mais forte, médico, é o me.
Então, vocês pintaram aí também? Médico, a primeira sílaba que está aqui acentuada. Vamos para a próxima palavra que vocês escreveram? A palavra músculos. Vou pegar ela aqui. A última sílaba, los. A penúltima sílaba, cu. Antepenúltima, mus. Músculos, tá? Qual é a sílaba mais forte? Músculos. É a sílaba mus. Então, essa que vocês também deveriam ter pintado aí no caderno de vocês. Se não foi essas que vocês pintaram, crianças, vocês podem reescrever e fazer depois, tá bom? Então, vimos lá também a sílaba mais forte da palavra músculos. Vamos para a última palavra? A última palavra é líquido. Então, última sílaba, do. Penúltima sílaba, que. E a primeira, li. Vamos realizar a leitura dessa palavra? Líquido. Qual é o som mais forte? Qual é a sílaba mais forte dentro dessa palavra? É a sílaba li. A primeira sílaba. Então, também vocês deveriam pintar aí a sílaba li. Crianças, o que vocês conseguiram observar aqui? O que essas 4 palavras elas têm em comum? Todas essas palavras nós já vimos que elas são acentuadas. Todas elas levam acento. Vocês estão lembrados que eu já expliquei isso em algumas aulas anteriores para vocês? Conseguiram lembrar da regra? As palavras, todas as palavras que estão acentuadas, elas estão localizadas aqui na antepenúltima sílaba, tá? Então, observem aí na tela. Olhem lá. Todas as palavras acentuadas na antepenúltima sílaba. A sua sílaba tônica, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Vamos então relembrar a regrinha para o uso da acentuação nessas palavras? Você lembra, crianças, que quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a antepenúltima da palavra, ela é acentuada? Estão lembrados? Vocês também anotaram essa regra aí no caderno de vocês. Se vocês também observarem ali em algumas páginas anteriores, vocês vão encontrar. Então agora vocês já descobriram o porquê também que essas palavras que nós retiramos do texto, elas são acentuadas. E lembram lá que precisamos refletir, saber qual é a sílaba tônica mais forte ali na palavra, para saber se a palavra é acentuada ou não. Então agora vocês já sabem, certo? Vamos continuar então, crianças, agora com um jogo bem interessante, tá? É o jogo da roleta. Vocês vão descobrir agora quais as palavras que são acentuadas pensando aí nessa regrinha, tá? Mas cuidado, crianças, eu coloquei aí nessa roleta algumas palavras intrusas, palavras que não são acentuadas, certo? Então, eu vou girar agora a roleta com a primeira palavra. Prestem atenção. Gira a roleta. Crianças, a palavra sorteada foi árvore. Conseguiram pensar aí se árvore é acentuada ou não? Vamos conferir? Observem aí na tela. Ao realizar a pronúncia da palavra árvore, podemos perceber que a sílaba mais forte é a antepenúltima. Ar, né? Percebem ali que eu destaquei de vermelho. Então, lembrem-se da regra, né? Árvore leva acento, tá?
Vamos então girar a roleta novamente? Vamos ver qual é a próxima palavra? Vocês vão escrever aí pensando, leva acento ou não? Então, gira a roleta. A palavra sorteada foi pancada. Conseguiram aí pensar qual é a sílaba mais forte e pensar se a palavra leva acento ou não? Crianças, a sílaba mais forte ali é o K, tá? Pancada, tá? Observem que a palavra pancada não leva acento. A penúltima sílaba é a mais forte, tá? Mas existe uma outra regra, tá? Para essa palavra, tá? Por isso ela não leva acento, mas isso vocês vão aprender num outro momento. Então essa palavra aí é uma palavra intrusa, ela não leva acento. Vamos para a próxima? Então, roda a roleta. Crianças, a palavra sorteada foi próximo. Então, percebam lá, ao falar a palavra próximo, a sílaba mais forte é a sílaba pró. E ela está ali na antepenúltima sílaba. Percebam ali em vermelhinho, tá? Por isso, ela leva acento. Conseguiram acertar? Se vocês não acertaram, não tem problema, tá? O importante é que nós estamos aprendendo. Vamos então para mais uma? Então, gira a roleta. Crianças, a palavra sorteada foi página. Percebam lá, página. A sílaba mais forte também é a antepenúltima, a sílaba pá. Então percebam lá, de acordo com a regra, que ela leva acento. Muito bem? Então vamos para o nosso último giro da roleta. A próxima palavra. Prestem atenção lá. Girou a roleta. E a palavra sorteada foi cabeludo. E agora? Cabeludo. Levou acento ou não? Não, né, crianças? Observem lá que a sílaba mais forte foi a penúltima. Cabeludo. Então, não levou acento também. E para essa palavra existe uma outra regra, tá? Foi uma pegadinha, foi uma palavra intrusa. Gostaram de brincar de jogo da roleta? Foi divertido, né? E vocês também puderam refletir aí sobre o acento, né, das palavras, tá? Agora, crianças, eu tenho uma curiosidade para vocês, tá? Vou mostrar aí na tela. Por que o galo na cabeça tem esse nome? Por que chamamos esse machucado, né, quando batemos a cabeça, de galo? Tá? Eu trouxe ali a resposta toda embaralhada, tá? E vocês vão organizar essa informação para saber o porquê que o galo na cabeça tem esse nome e eu já volto para contar para vocês.
conseguiram aí organizar a frase, crianças? Então, para essa curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui mais um pequeno texto publicado aqui na matéria Que Dor, tá? Então, observem aí na tela. Nós temos ali um galo, né? E observem que esse galo foi feito pela ilustradora. Vocês lembram da Isabela Coelho? Que ela contou para vocês lá no início da aula que ela fez essas ilustrações em massinha com a técnica do biscuit? Então, observe ali que o galo também foi feito de massinha e depois o fotógrafo também tirou lá a foto que foi para a edição da revista, tá? Então, observem aí se vocês conseguiram reorganizar a frase e vamos ler a curiosidade. Você sabia que o galo tem esse nome porque lembra a crista dessa ave? Observem ali, crianças, a crista do galo. Olhem lá, o galo ele tem uma crista bem em cima ali da sua cabeça. Essa crista é uma pele bem grande assim, que parece até um galo. Então, por isso que o nome ali, o machucado, recebe esse nome, o nome de galo. Que curioso, né? Bem interessante. Então, vou deixar a pergunta aí para vocês. De acordo com o texto, o machucado na cabeça ganhou o nome de galo devido à crista desse animal. O que é a crista do galo? É o bico comprido, a pele elevada no alto da cabeça ou seu corpo cheio de penas coloridas? Tá bem fácil, né, crianças? Podem então responder letra A, letra B ou letra C. Então, crianças, a crista do galo não é o bico comprido, né? E também nem seu corpo cheio de penas, né? Vocês viram lá, eu mostrei para vocês, então, que é aquela pele elevada na cabeça, certo? Muito bem. Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante de realizar ali a leitura de todos os textos. E na próxima aula, nós vamos também ali continuar realizando as atividades e comparando todos os textos que nós lemos na matéria Que Dor, certo? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.